Fala, estudantes! Beleza, galerinha? Olha só, hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo para vocês da primeira série, certo? A gente vai continuar na ideia de função, mas é função exponencial, certinho? Para essa primeira aula de função exponencial, ah, apesar de acreditar que a professora de matemática básica já bateu um pouquinho nessa tecla, como estamos em aulas não presenciais, eu vou fazer uma pequena retomada, certo, na aula de hoje, sobre o que é potência ou expoente, certo? Potência ou expoente. Que você tem que imaginar inicialmente aqui. Vamos a algumas ideias de potência. A primeira ideia inicial que eu sempre gosto de passar. Se eu tenho lá 4 ao quadrado, certo? Potência ou exponenciação. O 4 a gente fala que é a base e o 2 a gente fala que é o expoente, certo? Base e expoente. Quando a gente está falando de... Eu vou falar mais expoente, de exponenciação, porque aí é a função exponencial para você fazer ligação ao nome. A gente está falando o quê? Que este expoente ele vai falar para você quantas vezes a base se repete na multiplicação. Então você sabe que aqui seria 4 vezes 4, que daria 16. Então 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Essa é a ideia inicial de potência. Você sabe o que é isso, certo? Mas tem algumas regras básicas. A primeira é o quê? Que qualquer número diferente que zero, se eu tenho lá 5 elevado a zero, é igual a 1. Se eu tenho lá 179 elevado a zero, vai ser igual a 1. Não importa. Se eu tenho x elevado a zero, também é igual a 1. Se é número, se é letra, se o expoente for positivo ou negativo, ou se essa base for, se eu tenho lá menos 3 elevado a zero, também vai ser igual a 1. Certo? Primeira ideia é todo número diferente que zero elevado a zero sempre vai ser igual a 1. A primeira ideia é essa. Quando a gente tem expoente 1, qualquer número elevado a expoente a 1, você tem lá o 5 elevado a 1 é igual a 5. O 179 elevado a 1 é igual a 179. Se eu tenho x elevado a 1 é igual a x. Por isso não precisa aparecer expoente 1. Porque quando você tem menos 3 elevado a 1, vai ser igual a menos 3. Sobre isso aqui eu vou fazer um comentário daqui a pouco. Então, quando o expoente for igual a 1, certo? Toda base elevada a um expoente 1 é igual a ela mesma. Então, vai repetir esse valor. A base vai ser o valor dessa potenciação, dessa exponenciação. Certinho. Então, já falamos sobre o que é. Relembramos, né, para você o que é uma potência, o que é um expoente, certo? A base, quantas vezes se repete essa ideia, já foi passada aqui para vocês. Falei sobre as duas ideias iniciais, que é o expoente 0 e o expoente 1. Agora vamos falar sobre bases. Quando a base for negativa, porque quando a gente está falando aqui, são alguns casos especiais. Quantas vezes se repete? Não muda a ideia, certo? Se você tem uma base negativa, menos 2 elevado a 3, olha só, daria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que acontece aqui, pessoal? Você está multiplicando. Quando tem multiplicação, você faz jogo de sinal. Então, menos vezes menos daria mais. Mas aqui eu tenho outro sinal de menos. Então, mais vezes menos daria menos. O resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 8. Então, sempre que a base for negativa
o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Mas se for o contrário, você tem lá menos 4 elevado ao quadrado. Seria menos 4 vezes menos 4. Menos com menos, menos vezes menos, mais. Jogo de sinal. Jogo de sinal somente na multiplicação. Daria aqui menos 16. Daria menos 16? Nunca, né, Fabinho? Dá o quê? Mais 16, pessoal. Certo? Mais 16. Porque menos com menos dá mais 16. Então, atenção. O que acontece bastante aqui é quando você tem lá na fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. Por isso que eu falo que sempre o primeiro valor aqui vai ser o quê? Positivo. E você, aluno, tem mania de colocar negativo, porque se o b fosse negativo, você põe aqui menos. Não vai. Então você erra já aqui no início do delta, porque b ao quadrado é um expoente, o expoente par. Se o expoente for par, o resultado é o quê? Positivo. Precisa colocar o sinal de mais? Não, pode colocar só o 16. Certinho? Beleza, então falamos aí sobre expoente 0, expoente 1 e base negativa. É o que é legal. Existem algumas propriedades que são interessantes para a gente comentar aqui para você. Se você tem aqui 3 vezes 4 ao quadrado. Na multiplicação, esse expoente serve tanto para o 3, ficaria 3 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Certo? Serve para os 2. Aí você resolveria. 9 vezes 16. E daqui você daria continuidade, que daria 144. Beleza? Mas o que é importante aqui saber aqui, quando você tem uma multiplicação ou quando você tem uma divisão, que é uma fração, uma indicação de uma divisão, a potência serve para os dois valores. Ficaria 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que daria 25 sobre 9. Certinho? Atenção, então, isso aí que vai ser importante futuramente para a nossa execução de exercícios. E, por último, nós temos que falar sobre as propriedades de operações com expoentes, que seria o que? A multiplicação, certo? De potências de mesma base, nós vamos falar de mesma base. Bases iguais, né? Então seria bases iguais. Como seria isso a ideia de bases iguais? Exemplo, vou pegar com letra. Tem x elevado a 3 vezes x elevado a 4. São bases iguais. E aqui eu tenho aqui multiplicação. Na multiplicação de bases iguais, você vai copiar a base, que seria quem aqui? X, repete a base, e soma os expoentes. Ficaria 3 mais 4. 3 mais 4 dá igual a 7. Daria x elevado a 7. Toma cuidado com algumas ideias. Mas, Fabinho, tá bom. E se aparecer 4 números? Pode ser x vezes x elevado à terceira, vezes x elevado ao quadrado, vezes x elevado a 5, sei lá. Vai somar, é multiplicação. Então, ok. Quando não aparece aqui, quem seria? 1. Então, ficaria 1 mais o 3 mais o 2 mais o 5. X elevado a 11. Fabinho, precisa mostrar essa soma nos exercícios? Não, não precisa. Você pode passar direto, certo, para o resultado. Soma mentalmente e faz. Aqui eu estou mostrando para vocês, certo, por ser
o professor tem que mostrar passo a passo o que acontece. Atençãozinha que se eu tenho aqui, vou pegar agora com o número 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 2. Copia a base, que é a multiplicação, somos expoentes, mas olha só, que é menos 2, pessoal. Aqui eu faço o jogo de sinal, porque eu tenho dois sinais juntos, certo? Aí mais e menos, ficaria 2, 4, menos 2. 2 ao quadrado. Aí você dá o resultado, 2 ao quadrado, 4. Você multiplica para mim. Você tem lá, se fosse ao contrário, 3 elevado a menos 3, vezes 3 elevado a 5, sei lá. Ficaria 3 menos 3 mais 5. Já não precisa fazer o jogo de sinal. Menos 3 mais 5, você está me devendo 3, paga 5, vai ficar 3 ao quadrado, certo? Então, o jogo de sinal, quando você tem dois sinais juntos aqui. Aqui 4 menos 2 deu 2 positivo, não é mais com menos. De 4 eu estou tirando 2. Aqui de menos 3 eu estou pagando 5. Devia 3, paguei 5. Fiquei com 2 de crédito. Atençãozinha nessas coisinhas que podem aparecer. Então, o primeiro passo que eu falei aqui foi multiplicação de bases iguais. Então, estamos falando de mesma base. Falei sobre multiplicação de bases iguais. Agora eu vou falar sobre divisão. De bases iguais, que seria então a ideia de divisão de bases iguais. Se eu tenho lá o que é a definição tudo mais, pessoal, tem a lista de atividades que tem um resuminho. Então, eu não vou ficar escrevendo o que já tem lá no resumo. Aqui eu estou explicando para vocês o que acontece para agilizar nossas aulas, para não ficar aulas compridas demais. Se eu tenho lá x elevado a 4, muita atenção nisso aqui, elevado a x elevado a 5. Na divisão, você vai copiar a base, como na multiplicação, mas vai subtrair os expoentes. 4 menos 5. Copiei o x. 4 menos 5, tem 4 reais. Tem que pagar 5, não dou conta. Vou ficar devendo 1. Atenção, pessoal. X elevado a 10. X elevado a menos 2. X 10 menos, olha só, menos 2. Tem que colocar. Se está em um expoente negativo, põe ele aqui em parênteses para você enxergar que vai estar os dois juntos. Menos com menos, mais. Daria 10 mais 2. Dois sinais iguais. Aqui eu fiz jogo sinal. Aqui não, 10 mais 2, 12. Se for um valor numérico, você deveria calcular. Certinho? Então, atençãozinha nessas pequenas coisas que aparecem. Esses conceitos são muito importantes para a gente trabalhar com a ideia de função exponencial. Caso contrário, a gente vai ter um pouco de dificuldade. E por último, a potência de potência. O que a gente tem de potência, certo? Potência de potência. Eu tenho lá 2 elevado ao quadrado elevado a 3. Então, aqui, já tenho uma potência aqui e tenho outra potência aqui. Toma cuidado, então, que você vai copiar a base e vai multiplicar esses expoentes. 2 vezes 3, 2 elevado a 6. Se fosse expoente negativo, você vai copiar a base, vai multiplicar. Menos 2 vezes, é multiplicação, vezes 4. Então, multiplicação tem jogo de sinal. Negativo e positivo vai dar negativo. X elevado a menos 8. X elevado a menos 8. Certinho? E quando aparece potência negativa, nós temos algumas ideias para mostrar para vocês. Se eu tenho aqui 3 elevado a menos 2.
Você tem que pensar aqui que a base é o 3, que está elevado a quem? A menos 2. Porém, o 3, eu posso indicar o 3 como sendo 3 sobre 1. 3 dividido por 1 não vai fazer diferença. O que acontece quando o expoente é negativo? Você tem que inverter a base. Então, aqui, suponho que teria o 1 aqui. Certo? Seria dividido aqui por 1. Você sabe disso. Então, a gente vai colocar aqui, inverter a base, vai ficar 1 sobre 3. Inverteu. O expoente fica positivo. Aí você sabe que o expoente serve tanto para a parte de cima, numerador, e para a parte de baixo, denominador. Ficaria 1 sobre 9. Atenção nisso, tá bom? Tem alguns casos específicos. Se você tem uma fração, 2 elevado a 3 menos 2. Inverte. 3 elevado a 2. Certo? Que ficaria aqui. Opa. Elevado ao quadrado. 9 elevado a 4. Pode fazer direto, porque aqui a potência serve tanto para cima, ficaria 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Fica atento nisso. Tem gente que faz o seguinte aqui. Faz da ideia 2 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Certo? Mas aqui você teria que inverter as duas potências. Então, não ficaria interessante para você fazer dessa forma aqui. Certo? Serve. Tem momento que a gente pode utilizar assim? Sim, depende do exercício. Se for um exercício de solução de uma equação e tudo mais, às vezes, fazer por aqui sem resolver, para lá na frente a gente chegar no resultado, é um caminho que é válido. Mas se for um exercício direto para resolver, o caminho mais rápido é este aqui. Certo? É o caminho mais rápido que a gente tem para fazer. E para finalizar a minha aula, eu tenho que falar com vocês o quê? Que a gente vai usar também bastante a ideia de fatoração, certo? De um número, que vocês falam que é MMC. Não é MMC. MMC é quando você tem duas frações, você vai trabalhar com dois valores. Aqui eu vou pegar só um valor e fatorar esse valor. Por exemplo, se eu tenho aqui o 512, certo? Eu quero fatorar esse valor, 512. Vou dividir por 2, vai dar 256. Depois, por 2, vai dar 128. Depois eu vou dividir por 2 novamente. Vai dar 64. Depois eu vou dividir por 2 novamente. Vai dar 32. Depois eu vou dividir por 2 novamente. 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, pronto, fatorei. Fatorar é escrever assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 2 elevado a 9. Então, 512 fatorado é igual a 2 elevado a 9. Você tem que lembrar dessa ideia de fatoração. Vai ser muito importante para a execução dos nossos exercícios futuros aí, tá bom? Então, na próxima aula a gente já vai tratar propriamente dito, então, da função exponencial. Deixei uma lista de exercícios lá no Classroom, façam e vamos participar no grupo de WhatsApp e postar as atividades, ok? Abraço, até a próxima.